Aê! Olá, alunos do 7º ano! Vamos agora trabalhar um pouquinho o roteiro 13. O roteiro 13 é a continuação dos processos de propagação de calor. Também é bem simples, vai ser muito facinho de vocês entenderem. Olha lá, peguem o roteiro 13 de vocês, acompanhem aí para a gente poder entender. Vamos lá, olha lá. Processo de propagação de calor. Para que aconteça a troca de calor, é preciso que ele esteja transferido de um objeto para outro e de uma região para outra. Existem 3 processos de propagação de calor: condução, convecção e radiação. Nós já sabemos, nós vimos aí a aula passada, que um objeto, quando ele está perto, ele passa a temperatura, lembram? Então agora a gente vai ver como é que se propaga essa temperatura, tá? E eu vou falar assim separadamente o que é condução, o que é convecção, o que é radiação. Então nós vamos falar primeiro de condução. Seguindo a ordem aí do roteiro 13, nós vamos falar primeiro em condução. Gente, condução de calor. Quando você tem o contato, algum contato com o calor, ele vai ser transferido, conduzido. Então aqui nós temos uma panela, ó, a panela no fogo, tem uma colher lá dentro. Se você deixar a colher lá no fogo, dentro da panela, como é que vai estar essa colher na hora que você for pegar? Ela vai estar quente. Então teve ali uma condução do calor. Aqui nós temos outra condução de calor, ó, fogueirinha, nós temos um ferro ali, ó. Eu posso pegar esse ferro sem luva? Olha lá, a mão tá com luva. Sem luva você não consegue pegar, porque existe uma condução desse fogo para esse ferro. Tanto é que o ferro tá vermelho, olha lá, está para vocês verem. E aqui a vela também, a chama da vela, que é um calor, está sendo conduzido por outro ferro. Então tudo tem que ser com luva, sem luva não tem condições. Então olhando lá na teoria, está dizendo assim, ó, condução. Processo que ocorre quando 2 corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato. As moléculas do corpo mais quente, colidindo com as moléculas do corpo mais frio, transferem energia para este. Então, o que acontece? Aqui a panela é mais quente, a colher teoricamente mais fria, então na hora que você entra em contato, aquece. O fogo quente, o ferro frio, colocar no fogo vai aquecer. E a vela, a mesma coisa. Depois, nós temos convecção. A palavra convecção, ela não é muito usada no nosso dia a dia. Então, convecção é o processo que ocorre quando o ar frio fica mais denso, ou seja, pesado, e desce. O ar que está embaixo, mais quente, sobe, porque o ar quente, ele é leve e ele sobe. Da mesma forma que o metal, os líquidos e os gases são bons condutores de calor. No entanto, eles transferem calor de uma forma diferente. Como exemplo de convecção, temos a geladeira, que tem seu congelador na parte de cima. Gente, convecção é o movimento do ar quente e do ar frio. Vocês lembram que nós já vimos na escola isso? O ar quente, ele é levinho, ele sobe e ele forma o vento, as correntes de vento. O ar frio, ele é pesado e ele tende a ficar mais próximo do solo. Na geladeira, como foi citado aí, o congelador ele é em cima, porque o ar quente, ele esfria quando ele chega ali dentro do congelador e ele desce. É aquela fumacinha branca que a gente acha que é fumacinha, não é, né, gente? É vapor de água. Aí ele desce. Então, você não pode colocar as hortaliças, folhas, em cima que ela queima. Então, você põe ela na parte de baixo da geladeira, que aí não vai queimar. Aqui no exemplo, nós temos convecção, ó. A panela no fogo, ela borbulha, ferveu e a fumacinha, o vapor, cima. Então, a convecção é esse vapor saindo. Na hora que o vapor quente sair, o vapor frio, automaticamente ele chega, ele aproxima. Porque não existe vácuo no planeta, na natureza não existe vácuo. Saiu do lugar, outro já vai ocupar. Aqui é a mesma coisa, a fogueira, em cima da fogueira, não é dos lados, tá, gente? Em cima. Então, o ar quente, ele aquece e sobe.
e o ar frio ocupa o lugar do ar quente. Então vai fazendo isso, ó, um movimento, que é o vento, que é o ar em movimento. Aqui nós temos a vela, um recipiente com líquido, dá para ver a corrente, ó. É o borbulhado ferver. Na hora que ferve é a mesma coisa, o ar quente sai e vira o vapor, mas o ar frio ele tá ali e vai gerando um movimento, que é uma convecção. Repare, convecção para cima, tá? Depois nós temos irradiação. Irradiação já é para os lados, tá? Olha lá, vamos ler. Ó. Podemos dizer que irradiação térmica é o processo mais importante, pois sem ela seria praticamente impossível haver vida na Terra. É por irradiação que o calor liberado pelo Sol chega até a Terra. Outro fator importante é que todos os corpos emitem radiação, ou seja, emitem ondas eletromagnéticas cujas características e intensidade dependem do material de que é feito o corpo e de sua temperatura. Portanto, o processo de emissão de ondas eletromagnéticas é chamado de radiação. A garrafa térmica é um bom exemplo de radiação térmica. A parte interna é uma garrafa de vidro com paredes duplas, havendo quase vácuo entre elas. Isso dificulta a transmissão de calor por condução. As partes internas e externas da garrafa são espelhadas para evitar a transmissão de calor por irradiação. Então, o calor ele fica presinho ali dentro da garrafa térmica. É isso que eles tentaram fazer e conseguiram, né? Porque a gente consegue conservar o café quente. Então, aqui nós temos a irradiação. Para os lados, onda de calor para os lados, irradiação na verdade. Olha lá, ó, nós temos a fogueira, onda de calor para os lados. Olha um incêndio aqui, reparem essa ilustração. Nós temos um incêndio numa casa e a irradiação ela pode ser tão grande que ela vai passar o fogo para outra casa. Isso é um problema. Então os bombeiros, já sabendo disso, eles já evacuam essa casa. Eles já tiram, já pede o pessoal sair, pegar seus pertences mais fácil, mais rápido e sair. Porque a gente não sabe se isso vai acontecer e pode acontecer. E lá nós temos o Sol, que é o nosso grande amigo aí, que sem ele a gente não estaria aqui no planeta Terra, né? Ele está mandando irradiação para a Terra. Porque não esqueça que a Terra está em movimento, né? Ela está ali, ó. Ela gira e recebe as irradiações do Sol. Bom, diferenças entre condução, convecção e radiação. Parece tudo igual, né? Não é, tá? Vamos lá ver. Condução, convecção e radiação são as três diferentes formas de propagação de calor. O ponto em comum entre esses três processos é que deve haver uma diferença de temperatura entre diferentes corpos ou em diferentes pontos do mesmo corpo. A condução, como dito, ocorre pelo contato direto entre moléculas que, ao colidirem, transferem energia cinética para suas moléculas vizinhas. Nesse tipo de transferência de calor, não há transporte de matéria. A convecção, por sua vez, ocorre exclusivamente em fluidos. E assim, como na condução, só ocorre em meios materiais. A diferença entre a condução e a convecção é que, nesta, há transporte de massa pelas correntes convectivas. A radiação é a transferência de calor por ondas eletromagnéticas. Logo, esse processo de transferência de calor pode acontecer no vácuo. Exemplo: quando estamos fazendo comida, ao mexer na panela com uma colher, devemos escolher uma de plástico ou madeira. Isso porque elas são isolantes térmicos, os quais impedem a passagem de calor. Por outro lado, uma colher de metal, alumínio, ferro, etc., não é isolante térmico e conduz o calor rapidamente pelo material. Ou seja,
Quando a gente vai fazer qualquer alimento no fogo, é natural a gente pegar uma colher que tem um cabo de madeira ou de plástico para a gente não se queimar. Porque automaticamente o calor passa para o metal e se a panela esquentar a colher, você vai se queimar, não é? Então tá aí. Vocês têm aí 5 exercícios. Olha o cérebro no calor, a propagação de calor do nosso cérebro. Bons estudos, espero que seu cérebro não tenha esse calorão todo, vocês tenham conseguido entender tudo o que aconteceu. E olhando aí os exercícios de vocês, tá simples, pelo texto dá para responder tranquilamente. E bons estudos para vocês, tudo de bom, tô esperando os e-mails, hein? Olha lá!